Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse seminário, reencontrar vários colegas aqui de mercado, né? A missão desse painel é falar um pouco, então, sobre o tema INSS sobre PLR, a posição do CARF sobre o tema, né? Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Luiz Fabiano Alves Penteado. Eu sou o head da área tributária do Grupo Financeiro da Volkswagen aqui no Brasil. Sou o presidente da Comissão Jurídica e Tributária da ABEL, que é a Associação Brasileira das Empresas de Leasing, e conselheiro da segunda sessão. Então, eu gostaria de convidar aqui para a mesa o senhor Elias Sampaio Freire, grande colega aqui do CARF, presidente da 4ª Câmara da segunda sessão de julgamento do CARF, doutorando e mestre em Direito Processual Civil pela PUC, MBA em Gestão Empresarial pela GV e profundo conhecedor da matéria, né? Para cumprir o papel de debatedor aqui na mesa, eu gostaria de convidar o nosso colega Ricardo Henrique de Oliveira, vice-presidente da 4ª Câmara da segunda sessão do CARF, advogado e profundo conhecedor da matéria também. O nosso papel aqui, então, é explorar os principais pontos de discussão entre fisco e contribuinte com relação à tributação, então, do PLR pelo INSS. Na realidade, o ponto principal é a desqualificação que o fisco aplica nas suas autuações, a desqualificação dos pagamentos feitos a título de PLR pelas empresas, em razão de algumas inconformidades em relação à Lei 10.101. Então, os principais pontos, né, que geram essas autuações, a maioria dos colegas conhecem, a questão da periodicidade do pagamento, a participação do sindicato, a forma de pagamento, enfim. Então, para isso, nós temos dois profundos conhecedores da matéria. Passo a palavra para quem entende realmente do assunto, né? Elias, por favor. Nós, então, estamos aqui agradecendo o convite do doutor Leonardo Mussi, do doutor Valmir Sandri, né, para poder falar um pouquinho com vocês sobre, eu chamaria de incidência ou não, né, de contribuições previdenciárias sobre participação de lucros ou resultados. Na verdade, não há incidência de contribuições previdenciárias sobre participação de lucros ou resultados. Temos que partir deste pressuposto. É a participação de lucros ou resultados, consequentemente, não há incidência do tributo. O que nós vamos discutir são algumas situações em que não restou caracterizado determinado pagamento como PLR, ou seja, cumprindo os requisitos legais. Como é que eu... Aponto para onde? Vocês tinham que ter me treinado antes. Foi? Tá. A primeira coisa é o seguinte. A doutora Sandra Faroni está aqui. Eu tenho um ensinamento dela, né, que eu gosto de ver, não gosto de ser. Quando se trata de imunidade, você não pode amesquinhar a interpretação da norma. Então, a primeira coisa ou seja, que você... Eu utilizo um voto dela, porque contribuição previdenciária é uma coisa muito difícil. Porque o legislador ele misturou no mesmo saco, no mesmo pacote, no mesmo dispositivo, várias hipóteses de não incidência. Umas são isenção, outras são imunidade, outras são parcelas indenizatórias que já não haveria incidência, hoje o legislador só está esclarecendo. Então, para o próprio julgador, há essa dificuldade. Se há isenção, então eu tenho que interpretar literalmente. Aqui eu estou dizendo que participação nos lucros ou resultados não é isenção, é imunidade, porque decorre da própria Constituição. Então, não posso partir para aquela interpretação que venha a mesquinhar a vontade do legislador constituinte, que foi que a participação nos lucros ou resultados ela é desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Então, conforme definido em lei, não vou entrar aqui na discussão antes da existência da lei, como é que isso funcionava, porque a lei já existe, já temos mais de 10 anos ela aqui. Então, as situações que ficaram para trás já são tão antigas que vale mais a pena discutirmos
o presente do que o passado. Beleza. Agora acertei. Então é o seguinte, a Lei 8.212, ela trata especificamente. É esse dispositivo legal que eu digo que é uma verdadeira confusão legislativa, porque ele coloca no mesmo dispositivo várias hipóteses. E aí eu digo que o julgador, o intérprete, tem que separar uma a uma, caso a caso. E a partir daí dá a interpretação que deve ser dada para cada caso. Nesse caso, então a participação de lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada, de acordo com a lei específica. Que lei é esta? Hoje é a Lei 10.101, mas desde 94, né, nós tivemos várias medidas provisórias, que sem muita alteração de conteúdo, foram disciplinando o Instituto. Então, nós temos o seguinte, Lei 10.101 é que regula os requisitos para o gozo desta imunidade. Isso está tão em moda, a PLR, que até um projeto do governo de fazer com que haja isenção, aí seria isenção de imposto de renda da pessoa física que recebesse. Ou seja, aí nós teríamos, para a mesma parcela, uma regra de imunidade e uma regra de isenção, né? Porque aqui o legislador constituinte diz que não incorpora remuneração, logo não há incidência de contribuições previdenciárias. Mas quando ela é paga, a pessoa física, há uma retenção exclusiva na fonte. Então, o que se pretende é que não haja nem incidência de imposto de renda para estas parcelas. Acho que vai complicar um pouquinho mais, né? Nós tivemos que julgar essas parcelas quando envolver tanto imunidade de contribuições previdenciárias como isenção de imposto de renda. Então, vamos, então, à Lei 10.101, ver o que ela nos fala. É o seguinte, eu aproveitei para trazer, nós temos pouco tempo para falar aqui com vocês, então aproveitei alguns julgados do Conselho para explorar alguns conceitos. Ou seja, porque, na verdade, os julgados buscam o conceito para aplicar o caso concreto. Então, nós buscamos esses julgados. Aí, começamos a teor do artigo 7º, inciso 9º da Constituição, constitui direito do trabalhador urbano e rural participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração, excepcionalmente participação na gestão da empresa, etc., etc. Devem ser tributadas parcelas distribuídas a título de participação dos lucros ou resultados ao arrepio da legislação federal. Bem, porque esse é o primeiro tópico a se discutir. Porque há quem defenda que, por se tratar de imunidade, não há necessidade de nem cumprir os requisitos da Lei 10.101. O CARF, obviamente, não pode afastar a lei por inconstitucionalidade, mas o STJ também já apreciou essa questão e concluiu que, não sendo cumpridos os requisitos de lei, há de se tributar. Então, isso aí nós já temos, basicamente, está pacificado tanto na esfera administrativa, no CARF, como no STJ. Aí a questão é verificar, né, as nuances existentes para o cumprimento ou não dos requisitos, para o gozo ou não da imunidade. Então, esse é o primeiro obstáculo que já foi ultrapassado. Eu acredito que nesse tópico o debatedor não queira brigar comigo, né, porque nós vamos, daqui a pouco, ter algumas boas divergências. Mas, nesse tópico, pelo menos, nós temos uma convergência, no sentido de que, se foi pago ao arrepio da legislação, há de se tributar. A Constituição reconhece amplamente a validade das convenções e acordos coletivos de trabalho. E a função da negociação coletiva é obter melhores condições de trabalho e cobrir espaços que a lei deixa em branco. Então, essa é a primeira sinalização. Esta lei não é uma lei detalhada. Ela traz alguns requisitos de observância obrigatória e essas lacunas devem ser supridas por quem? Por um acordo
entre patrões e empregados. Ou seja, o legislador resolveu, ao invés de detalhar na lei, resolveu privilegiar o acordo entre as partes. O que eu digo sempre, alguns colegas não concordam comigo, mas o fisco não faz parte dessa relação. É um acordo entre patrão e empregado. Alguns critérios mínimos, né, que devem ser verificados. Por exemplo, a lei exige que haja uma fixação de regras claras e objetivas, né? Você já tem uma exigência tão subjetiva como esta, né? Regra clara e objetiva. A definição dessas regras claras e objetivas é feita entre patrões e empregados. Ou seja, já temos entendimento, pelo menos na Câmara Superior, há algum outro entendimento em uma turma ordinária ou outra que diverge disso, de que havendo fixação de critérios, não pode o fisco afastá-los por entender que eles não são claros. Ou seja, quem deve interpretar acerca da sua clareza, da sua objetividade, são as partes. E o fisco não é parte. Aí alguns perguntam, e se for feito um pagamento fixo para todos os empregados? Aí eu já digo, né, eu posso até adiantar meu entendimento, que já adiantei, parcela fixa não é critério nenhum. Já pensou? Você tem lá no PLR, ó, será pago no mês de fevereiro e no mês de agosto R$1.000, ou R$500, ou R$200 para cada empregado da empresa. Aí não é critério. Ou seja, aí você não tem a fixação de um critério. Mas há situações que você tem uma parcela fixa e uma parcela variável. Ou seja, aí essa parcela fixa, na verdade, ela nos parece mais servir de piso, e não efetivamente uma parcela fixa. O piso é este. No mínimo, porque se você for ter parcelas variáveis, né, há empregados que têm maior remuneração, outros que têm menor remuneração, então os empregados, os sindicatos, na defesa dos interesses da categoria, pode exigir que haja um pagamento mínimo e fixar um piso. Mas o que, pelo menos, nós temos entendido, a não ser que o doutor Ricardo tenha algum entendimento diferente acerca disso, né, que depois ele vai ter... Falar, ser debatedor é melhor, que né, depois fala, não, ele falou tudo errado. O legislador, então, não foi minucioso na elaboração dessa lei. Mas não é por descuido, foi propositalmente. Foi propositalmente justamente para o quê? Privilegiar aquilo que vem a ser convencionado entre as partes interessadas. Isso aí é mais uma continuação, né, daquele entendimento. Esse aí foi um julgado que eu fui relator lá na Câmara Superior, que houve várias discussões, e antes de entrar nas discussões fáticas, né, precisamos saber como é que nós vamos interpretar estas situações fáticas. O legislador ordinário, procurando não interferir nas relações entre a empresa e seus empregados, e atento ao verdadeiro conteúdo do inciso 11 do artigo 7 da Constituição, limitou-se a prever que dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos, da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão de acordo. Não está aqui o exemplo sobre prazo de revisão de acordo? Aí teve um lançamento que foi feito, eu não me lembro o nome do contribuinte, eu tenho esse péssimo hábito de não lembrar o nome do contribuinte ou das pessoas. Foi feito o lançamento e o fisco entendeu que naquele acordo não havia fixação de prazo, que geralmente é o acordo, e era um acordo feito por comissão de trabalhadores e a comissão da empresa. Não havia fixação de prazo. De 6 em 6 meses, na verdade, de 6 em 6 meses havia um acordo, mas já que não tem prazo. E aqui a lei exige que haja fixação de prazo. Mas a CLT, quando ela fala de acordos ou convenções, ela diz que o prazo máximo é de 2 anos. Ora, se aquele acordo especificamente não fixou um prazo, qual é o prazo que vai valer? O prazo legal, que é de 2 anos. Ou até que haja um novo acordo que venha suceder o primeiro acordo, desde que em prazo não superior a 2 anos.
E a Justiça do Trabalho tem apreciado isso com muita frequência e tem considerado que não é considerado nulo um acordo que tenha passado de 2 anos. É considerado somente aquele período que ultrapassou 2 anos. Então, o legislador não foi minucioso, ele trouxe o seguinte, são esses um dos requisitos que eu gostaria que fossem observados, ou seja, deve haver mecanismo de aferição, deve haver período de vigência, prazo para revisão de acordo, periodicidade da distribuição, que nós depois vamos ver que não pode ser mais de 2 por ano. Os critérios para a fixação dos direitos de participação nos resultados da empresa devem ser fixados soberanamente pelas partes interessadas. Então, é este o entendimento que tem sido majoritário no âmbito do Conselho. Eu digo que há... Imagina só, os julgadores são... Nós somos 6 turmas que julgam questões previdenciárias, com a Câmara Superior são 7 turmas. Por isso que existe, né, o recurso especial, exatamente para dirimir estas controvérsias, essas divergências que haja entre as turmas julgadoras. Mas quem que vai definir quais são os critérios? As partes. E o legislador, ele citou que pode ser índice de produtividade, qualidade ou lucratividade. Ou ainda, programa de metas, resultados e prazos pactuados previamente. E essa lista ela é exemplificativa. Ou seja, o legislador exige que haja índice de produtividade? Não. Exige que haja lucro? Eu já vi lançamento dizendo o seguinte, estamos lançando porque a empresa pagou para a PLR sem ter lucro. O programa é programa de participação nos lucros ou resultados. Um resultado que ela pode buscar é diminuir o prejuízo. O resultado que ela pode buscar é melhorar a qualidade do seu serviço. E melhorando a qualidade, vai diminuir o prejuízo. E aí vai o quê? Vai fazer o pagamento de PLR em cima de resultado e não em cima de lucros. Então, o legislador, ele sugeriu uma dessas condutas. Condutas outras que poderão ser adotadas pelas partes. Considerando as cláusulas do acordo coletivo firmado, há de se concluir que foram atendidas as exigências de que, dos instrumentos decorrentes da negociação entre o empregador e empregados, constam regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade de distribuição, período de vigência e prazo para a revisão do acordo. Esse era um caso. Eu digo, se havia um acordo que eu vi detalhado, foi esse. Porque era o seguinte, imagina uma empresa que tem ramificação no país todo. Pode ser um banco, uma construtora. Imagina ela detalhar este plano no próprio acordo. Nesse caso aqui, o acordo fazia remissão a uma comissão que seria acertada entre trabalhadores e empregadores. E o fisco disse, o acordo não contém regras claras e objetivas. Não no corpo dele especificamente, mas é como ocorre algumas vezes. Você tem lei e a lei define que caberá ao secretário da Receita Federal e à Procuradoria da Fazenda Nacional definir os detalhes, por exemplo, de um parcelamento. A mesma coisa ocorre. Imagina uma empresa que tem, uma construtora que tem empreendimentos no Brasil todo. Você vai ter critérios diferenciados para uma obra, para outra obra, para um departamento, para outra edificação, e haverá uma certa dificuldade, mas isso tem que ter provas. Eu digo assim, isso aqui faz parte de um conjunto probatório. Por vezes o contribuinte chega, eu estou sendo autuado porque eu não consegui fazer um acordo, mas eu chamei o sindicato, e o sindicato não compareceu para o acordo. Eu, sim. E a prova disso? E que medidas foram adotadas a partir dessa negativa do sindicato? Então, ou seja, para os senhores, né, que
que labutam do lado dos contribuintes, né, na qualidade de advogados, porque conselheiros não estão nem de um lado nem de outro, não estão na condição de aplicar o direito, fazer justiça não, né? Como diz um mestre nosso, quem faz justiça é Deus. O conselheiro está ali para aplicar o direito ao caso concreto. Aí, esse foi um caso. Agora, já é um outro caso. Eu também fui relator. É fácil, né, você pegar os casos que você relatou, você já sabe até de cor. Mas eu não fui também, só peguei casos que eu fui relator, não. Peguei outros casos, daqui a pouco nós vamos ver. Então, o legislador não fez previsão de exigência no sentido de que as parcelas pagas a título de participação de lucros ou resultados fossem extensivas a todos os empregados da empresa, para que houvesse a não incidência de contribuição previdenciária. Qualquer autoridade fiscal que chegue, eu digo isso, eu sou auditor fiscal, eu não estou criticando os colegas não, né? E engraçado que você fala na Receita, você às vezes vai dar palestra na Receita, alguém perguntou, Elias, e se nós tivermos dúvida de uma seguinte situação, o que eu faço? Eu lanço. Se for dúvida substancial, né? Vou na dúvida lança. Uma dúvida substancial, você lança. Porque se você não lançar, você vai morrer com a dúvida. Se você lançar, você vai ter uma decisão de primeira instância, e aí a sua dúvida vai ser sanada para todos os outros auditores fiscais. Mas se você não lançar, você vai morrer com aquela dúvida, sem ter como saná-la. Eu estou sendo sincero. Ou seja, cada público, né, tem uma palestra diferenciada. Então, o auditor fiscal lá disse, você concede PLR para todos os empregados? Não. Então está lançado. E lança. O que o Conselho já decidiu? A lei não exige. Gente, mas não vamos, a partir daí, sair daqui, vou chegar para o meu cliente, que ele pode pegar, então, os seus executivos, pagar PLR para os diretores todos, porque a lei não exige que seja para todos. Então, eu pego meus 5 diretores, pago PLRs milionários, porque o Elias disse que não há exigência que haja pagamento para todos. Gente, o que não pode haver um desvirtuamento do Instituto, seja participação nos lucros ou resultados. Porque se você tiver uma empresa, essa empresa era uma empresa de trabalho temporário. Aí ela tinha o seu setor administrativo, os seus empregados normais, e tinham aqueles que ela contratava para trabalhar em outras empresas na condição de trabalhadores temporários. E então, a Câmara Superior entendeu que não havia mas não era tipo assim, selecionar parcela dos trabalhadores para receberem a PLR. Naquele caso anterior também aconteceu isso. Aí o auditor fiscal no lançamento dizia, somente parcela, palavras às vezes chocam, né? Somente parcela privilegiada dos empregados recebe PLR. Porra, se for isso, realmente... Aí eu peguei a relação dos empregados, pedreiro, mestre de obra, ajudante pedreiro, assim, porra, os caras selecionaram efetivamente uma parcela a nata da empresa, né? Aí você vê que é uma forçação de barra. Mas você olha os documentos, não, porra, que pedreiro está recebendo. Então, por vezes, você tem o seguinte, você tem um departamento que não cumpriu as metas. E não cumpriu as metas, como é que ele vai receber o PLR? Por vezes é um setor da empresa que ainda não está maduro o suficiente para que haja um programa. Ou seja, ou uma determinada categoria de empregado não conseguiu fechar o acordo com a empresa. Aí ela conseguiu fechar o acordo com uma categoria, com a outra, não. Mas o que não pode haver, ou seja, eu não estou querendo que você também não desvirtue minhas palavras, o que não pode haver é a eleição de algumas pessoas específicas para receberem PLR. Essa questão já foi decidida 2 vezes na Câmara Superior, tá? Que não há obrigatoriedade. Há muitos recursos especiais que estão chegando com essa divergência, mas a Câmara Superior já decidiu
duas vezes nesse sentido. Esse também é um acordo mais recente, agora de março de 2012. E também a Câmara Superior já decidiu duas vezes essa questão. O acordo, ou a convenção. Para que não haja incidência de contribuições previdenciárias, a PLR paga aos empregados deve resultar de negociação entre empresas e seus empregados, por comissão escolhida pelas partes, integrada também por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria, ou por convenção acordo coletivo. Isso é pacífico. Não há acordo, não há convenção coletiva, ou não há uma comissão, PLR não é. Porque tem que haver a participação do trabalhador por intermédio dos seus representantes. E se é uma comissão, tem que ter um representante do sindicato, para que o trabalhador não fique, né, sendo pressionado demasiadamente pela classe patronal. Era essa questão que eu ia dizer que o Conselho já decidiu duas vezes. Enquadramento sindical. Em tese, um acordo ou convenção vale para a base territorial. É a base territorial. Eu, estudando esse assunto, por curiosidade, eu fui ver como é que o Banco do Brasil resolvia isso. Como é que ele faz esse acordo? Fácil. Ele faz o acordo com a Confederação dos Trabalhadores. Ao invés de fazer um acordo em cada município ou em cada estado, faz um só de âmbito nacional, ou seja, a base territorial é nacional. É mais simples, né? Mas, às vezes, no mundo real, esse é o mundo ideal. Aquele que atua preventivamente, ou seja, eu não quero que dê problema, eu vou fazer o acordo ou convenção com a base que abranja todos os meus estabelecimentos. Agora, uma outra coisa o problema existiu. E aí, como solucionar? O enquadramento sindical deve levar em consideração a base territorial do local da prestação de serviços. Esta regra deve ser ressalvada quando se tornar necessária a observância dos princípios constitucionais que prescrevem a irredutibilidade do salário e do direito adquirido, e ainda na hipótese de transferência temporária do empregado. Essa foi uma pesquisa que eu fiz no Ministério do Trabalho, que apreciava essas questões, ou seja, o que vale a princípio é a base territorial. Mas, imagine uma empresa que fez um acordo na sua sede e resolve estender os benefícios para os outros estabelecimentos, aquele benefício vai virar direito adquirido dos empregados. Então, apesar daquela sede, digamos que tenha feito um acordo a nível estadual e tenha estendido esse acordo para outros estados, o que a princípio não seria viável passa a ser viável, porque passou a integrar o direito do empregado àquela participação que lhe foi estendida. Aí tem a decisão, né, que foi agora de 2012, e também uma de 2010, a extensão da PLR pactuada em acordo coletivo de trabalho para trabalhadores da empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da base territorial do sindicato não é, por si só, fato que altere a natureza do pagamento efetuado. Ou seja, é uma regra que pode ser atenuada, que ela tem um acordo, aí, em cima daquele acordo, ela estende aquele direito aos empregados das outras bases, e aí faz todo o controle, né, toda a programação, aferição dos critérios. O Conselho, então, já decidiu duas vezes, a Câmara Superior nesse sentido, há divergências, né, entre as turmas, por isso foi parar na Câmara Superior. Se eu não me engano, foi unânime essa decisão, não foi, Ricardo? Você lembra? A Câmara Superior que esse fato por si só não iria descaracterizar aquele pagamento como pagamento de participação de lucros ou resultados. Daqui a pouco eu vou tomar um cartão vermelho. Por enquanto está só amarelo. A extensão do PLR em acordo com a lei de trabalho... Ah, tá, já foi.
Pronto. Agora vamos mudar um pouquinho de relator. Esse é outro tema que é interessante. Que aí, aqui que nós encontramos uma grande divergência entre eu e o debatedor. Eu não vou falar o que ele pensa, que daqui a pouco ele vai falar o que ele pensa, né? E vocês vão dar razão a ele, eu acredito, pela plateia presente. Eu terei poucos votos me acompanhando aqui. Mas esse caso aqui foi fácil de resolver. Fácil não. Foi a seguinte situação. O que se discute é em que momento deve ser feito o acordo. Aí tem os mais radicais do lado de cá que dizem tem que ser antes do início do período aquisitivo. Ou seja, se eu vou verificar no ano de 2012 os critérios, eu tenho que fazer em 2011. Certo? Aí tem os outros do lado de cá que dizem a lei não exige isso, não há nada que diga que tem que ser antes. Aí do lado do pessoal de cá, vem cá, mas se eu vou aferir os critérios, como é que eu vou aferi-los se eu fixá-los depois? Tem aí tem aqueles que ficam no meio, o seguinte, não, mas há situações que há uma grande dificuldade, porque é uma barganha muito grande entre patrões e empregados. O acordo coletivo que começa a ser transacionado lá atrás leva meses de discussão. E aí, como é que eu vou exigir que seja pactuado antes? Aí há decisões intermediárias. Aí vai depender das provas, né? O contribuinte vai provar, não, olha, eu já estou aqui. Apesar do acordo ter sido firmado em tal data, olha aqui, as atas de reuniões que a gente está tentando... Aí é uma questão de provas. Mas o contribuinte chega lá e diz, eu não fiz acordo antes porque a lei não exige, não estava afim e resolvi fazer agora. Aí a gente vai ter que decidir com acordo com as provas que foram apresentadas. Mas nesse caso, é o seguinte, esse caso concreto, eu me lembro que o acordo só saiu depois que terminou o exercício de apuração. Tipo, o pagamento era referente a 2010, ele saiu em janeiro, fevereiro de 2011, para ser pago em abril de 2011, mas referente àquilo que foi apurado em 2010. Aí esse caso específico, né, a gente fica na maior dúvida que há é quando o acordo é feito no decorrer do ano. Aí alguém pergunta, vem cá, até quando que pode fazer? Até janeiro? Até fevereiro? Ou é até março? Eu não sou legislador, não fixei. O legislador não fixou. Mas você tem que ir atrás das provas para verificar se ali... E há outros que entendem que um acordo sucede o outro. Se um acordo sucede o outro, por vezes o que já estava pactuado continua válido até que haja um outro acordo. Também é uma tese bastante... Tempo de cotado. Você me dá mais... Eu já pedi autorização do doutor Ricardo previamente, que eu me conheço. Ele já me garantiu falar mais de 10 minutinhos, não foi, Ricardo? Mas eu já fiz... Hein? Vamos colocar de novo aqui. Mas nesse caso, então, essa decisão aqui, se eu não me engano, o doutor Ricardo foi vencido, tá? Mas o que a Câmara Superior decidiu. Integra a base fiscal, contribuições previdenciárias, os valores pagos a título de participação nos lucros em desacordo com os requisitos legais. Acordo com posterior pagamento, firmado após o período aqui, o incentivo à produtividade. E a aferição deveriam ocorrer, são, na verdade, prêmios pagos por iliberalidade da empresa, pois estão em desacordo com as finalidades da Lei 10.101 de 2000. Ou seja, mas é que era uma situação que ficou, digamos, foi feito somente depois que acabou o exercício. Mas depois o doutor Ricardo vai dizer que isso não tem exigência legal, que eu só falei besteira, mas deixa ele falar isso, daqui a pouco. Outra questão que diz respeito à periodicidade. Ou seja, não pode haver pagamento mais de 2 vezes no ano
civil. Todo pagamento que é feito com mais 2 vezes, o que o fisco faz? Tributa o quê? Tudo. Eu não vi ainda nenhum caso em que o fisco, bem, pode até 2 vezes. Ele pagou 3, então vou tributar a terceira. Não vi. Mas aí o conselho, pelo menos, tem sido nesse sentido, né? É que somente os pagamentos realizados após a segunda parcela é que estão em desconformidade com a lei. Aí, nesse caso, foi um provimento parcial, porque manteve. Isso aqui a gente julga com bastante frequência. Às vezes são 4 pagamentos, 2 em cada semestre, aí você vai ter que ver qual é o primeiro de cada semestre, e a partir daí... E às vezes já aconteceu o caso de o contribuinte, não, eu, na verdade, pago uma vez só que ao invés de pagar todos de uma vez, eu pago escalonado. Alguma parcela eu pago em janeiro, outra em fevereiro, outra em março, o auditor fiscal que viu que eu fazia 12 pagamentos e tributou. Mas eu pago só 2 vezes para cada um. Na verdade, por causa do fluxo de caixa, eu não pago no mesmo período. Mas é essa que tem sido, assim, a tendência do Conselho, fazer incidir somente aquilo que ultrapasse o que o legislador determinou. Ausência. Isso aqui é mais sobre critério objetivo, isso que eu já falei bastante. Essa é outra confusão que me perguntaram. Essa também é uma decisão lá da minha turma, que o doutor Ricardo foi vencido. Mas, por isso, é o seguinte, PLR paga para contribuintes individuais. É uma questão, né, que é julgada com bastante frequência. É PLR ou não é PLR? Bem, vamos ver o que está neste acordo. A verba paga aos diretores estatutários possui natureza remuneratória. A Lei 6.404/76 não regula a participação dos lucros e resultados. A verba paga não remunerou o capital investido na sociedade, logo remunerou efetivamente o trabalho executado pelos diretores. É porque a Lei 10.101, ela diz claramente que ela é um acordo entre empregadores e empregados. A questão é que o diretor estatutário não é empregado, ele é segurado contribuinte individual. Bem, mas aí há quem pense diferente, que é o raciocínio aí diametralmente oposto. A participação dos lucros e resultados da empresa relativa aos diretores não empregados enquadra-se nas hipóteses previstas na Lei 212/91, referentes às parcelas não integrantes do salário de contribuição, em virtude expressa dessa previsão legal. Ou seja, é interessante que a mesma lei foi interpretada de forma diferente. Uns chegaram à conclusão e outros chegaram a outra conclusão. Mas essa conclusão da aplicabilidade da Lei 6.404/76, quem vai debater, como o nome já diz, é o debatedor. Obrigado, gente. Se eu não levei mais do que os 10 minutos, não. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite do Dr. Valmir Sandri e do Dr. Leonardo Mussi. E dizer que é uma honra estar aqui com o meu ilustre presidente, debatendo. Na verdade, esse debate ele se dá a todo mês, né? A gente está aqui representando de novo o que a gente faz a todo momento no Conselho. E, de certa forma, não existe tanta divergência assim. Na verdade, são 3 ou 4 pontos que há uma divergência entre a gente e outros conselheiros. Mesmo porque é uma matéria nova que o Conselho vem enfrentando, né, a partir da unificação da Receita. Então, são poucos casos que chegam à Câmara Superior para afirmar um posicionamento já consolidado. Mais a mais, o que se leva em consideração, e onde estão os maiores debates, ocorre com especificidade de cada caso. Então, são poucas as teses que se firma, num sentido ou no outro,
a não ser aquelas que o doutor Elias contemplou e que eu vou aqui tentar debatê-lo, na verdade, em que pese restar vencido na maioria delas, né, doutor Elias? Agora apagou. Não, tranquilo. E o que é interessante também, na verdade, é o seguinte, você vê, a gente fez fica até um pouco complicado para mim, que o doutor Elias praticamente esgotou ao analisar tanto um lado quanto o outro, e a matéria ser precisamente a mesma, né, na verdade. Então, eu fiz aqui um slide para demonstrar a legislação de regência, né, que parte da Constituição Federal, se tratando de imunidade. A partir daí, foi o que o doutor Elias falou, estabeleceu-se que o regramento deveria ser contemplado pela uma lei específica. E, na verdade, o doutor Elias não analisou uma questão, mas como está sob o mando da repercussão geral, eu vou pincelar levemente, que é exatamente o período entre a Constituição Federal e a MP 794, que regulamentou a participação no lucro e resultado. O que ocorreu, na verdade, é o seguinte, tem alguns julgados do STJ que diz o seguinte, que em que pese esse dispositivo constitucional não ser autoaplicável, né, não ser de eficácia contida, o fato de inexistir legislação específica, esse fato não teria o condão de afastar o direito dessa imunidade por parte do trabalhador em relação a essa verba. Isso tem algumas decisões do STJ, traduzida nesse RESP 283/512, e, ao contrário, no sentido diametralmente oposto, o RE 398/284 estabeleceu que necessita o regramento específico. Então, nesse período, a contribuição previdenciária era devida independente de qualquer coisa. Então, e aí, posteriormente, agora mais recente, o RE 596/441 trata exatamente desse tema, desse período entre a Constituição Federal e a MP 794, e ela está sob o mando da repercussão geral, não foi analisada ainda. Ultrapassando essa questão, a gente transcreve aí a legislação específica, o artigo 28, e realmente de 94 até 2001, poucas mudanças ocorreram. O que a gente poderia ressaltar, na verdade, foi a forma, a periodicidade dos pagamentos, que até 29/6/98 era vedado o pagamento de periodicidade inferior a um semestre. A partir de 30/6/98, além da exigência acima, passou a ser proibido o pagamento de mais de 2 parcelas no mesmo ano civil. Essencialmente, o que alterou nesse período foi essa forma de pagamento. E aí a gente trata rapidamente dos pressupostos básicos. Nestes, aliás, é que incide a maioria das autuações, que não ensejam qualquer discussão, mesmo porque tem alguns regramentos que eles não podem ser afastados em hipótese alguma, que é exatamente a negociação entre a empresa e os empregados, a partir de uma comissão, ou a partir de um acordo coletivo ou convenção coletiva, contemplando ainda regras claras e objetivas. Aqui é onde a gente diverge um pouco, que é exatamente no artigo 2º, parágrafo 1º, nos incisos 1 e 2, que eu vou dizer mais adiante, que é onde o legislador estabeleceu que, na forma de estabelecer as regras claras e objetivas, método de aferição para o programa de participação no lucros e resultados, deve ser pactuado. Pode, né, ele sugere que deve conter programas de metas, resultados e prazos pactuados previamente, índices e parâmetros a se aferir a optação do pactuado. E, por fim, um outro regramento específico que não se pode abrir mão, em que pese haver a discussão, na verdade, que é o arquivamento da respectiva entidade sindical, em que pese haver discussão de quando o sindicato realmente não participa, e aí tem todo um procedimento especial, deve ser intimado, né, o sindicato para mandar um representante. E existe também algo que um entendimento que ainda não foi consolidado, de que quando o sindicato não participa, mas homologa o acordo, estaria suprida essa participação. Não é um entendimento que vem prevalecendo, mas que vem criando uma corrente já dentro da jurisprudência do CARF. Aqui, repisando o que o doutor Elias falou, por se tratar de uma imunidade, a PLR ela tem que ser interpretada de maneira extensiva e não restritiva, ao contrário do que ocorre com as hipóteses de exceção.
possibilidade de adoção. E aí agora a gente passa alguns pontos controvertidos. O doutor Elias já analisou também alguns. Eu vou falar desse aqui rapidamente. É exatamente quando as verbas ultrapassam o limite legal. Como muito bem dissertou o doutor Elias, a gente vem decidindo de maneira uníssona que, nesses casos, deve se manter a tributação da parte que não se caracteriza, na verdade, a PLR. Na verdade, o que não existe uma definição unânime é de qual parcela seria excluída. Tem gente que entende que a primeira, a segunda, a maior, a menor. Então, na verdade, teoricamente, na nossa turma, salvo engano, a gente exclui a segunda. Ou seja, a primeira é a PLR mesmo, a segunda deixa de ser a PLR. Mas não existe ainda um entendimento pacificado nesse sentido. E aí vai depender de cada caso. Essa é uma decisão lá do Dr. Kleber, exatamente contemplando a matéria, onde ele afastou, não sei nem se é a mesma, não, o senhor deve ter citado uma decisão sua, né, doutor? Que ele exatamente excluiu a parcela que estava fora do período. Outra questão que também o doutor Elias, por isso que eu falei que é um pouco complicado tratar, né, da questão, porque ele já contemplou bastante coisa, é a extensividade a todos os empregados, que não é exigido, realmente, isso é uma questão já por demais pacificada na jurisprudência, porque a legislação específica ela não trata dessa questão, então não caberia o legislador atribuir um requisito que não parte da própria vontade do legislador. E aí agora a gente chega, acredito que no ponto que causa maior celeuma nos julgados do Conselho. Na verdade, as turmas que tratam da matéria, cada uma praticamente entende de uma forma, inclusive, como diz o doutor Elias, com algumas pessoas, inclusive legislando, dizendo que tem que ser até tal data, por conta disso, daquilo. E aí o que ocorre é o seguinte, o que a gente entende, aqueles que entendem que o acordo não precisa ser prévio ao exercício, na verdade, ele se fixa exatamente no caráter de sugestão que é dado do parágrafo 1º aos incisos 1 e 2, e exatamente o inciso 1 e 2 é que fala do pactuamento prévio. Então, a utilização dos preceitos inscritos em tais dispositivos são de cunho facultativo e não obrigatório. E aí, onde que está a questão? Ou seja, se afastar a obrigatoriedade da observância dos critérios ou condições sugeridos pelo legislador, não remanesce a necessidade de acordo prévio. A discussão a partir desse ponto, ele se fixa em 3 momentos do acordo. A necessidade de acordo prévio ao início do exercício é o entendimento que vem prevalecendo na jurisprudência do CARF, sob o fundamento que a existência de programas de metas e resultados exige necessariamente o acordo prévio ao período base. Aí a gente traz uma jurisprudência, inclusive da nossa turma, onde eu restei vencido, da conselheira Elane, que exige realmente as regras sejam previamente ajustadas. O acordo no decorrer do exercício antes do termo, mas prévio ao pagamento. Essa é uma tese que vem ganhando muito espaço na jurisprudência, inclusive tem um processo na Câmara Superior que foi pedido vista agora na última sessão, que vai tratar precisamente dessa questão. Eu acredito que deve ser a tese que depois de um tempo possa vir a prevalecer, sobretudo em razão da necessidade de eventuais adequações, ajustes às circunstâncias externas ocorridas no decorrer do ano. Ou seja, a empresa no começo do ano parte de um pressuposto que no decorrer do ano tudo vai mudando a partir do cenário externo e ela tem que efetuar alguns ajustes. Nesse sentido, parte das decisões administrativas vem entendendo que ocorrendo até o final do ano o acordo, antes do pagamento, não haveria nenhum problema e não desnaturaria a PLR. Essa é uma jurisprudência do conselheiro Rogério Vigileles Pinto, que ele fala exatamente a legislação regulamentadora da PLR não veda que a negociação quanto à distribuição do lucro, na verdade a participação, seja concretizada após a realização. É dizer, a negociação deve preceder ao pagamento, mas não necessariamente advento de lucro obtido. A decisão de 2010 da 2ª turma da 4ª Câmara. E aí tem a última vertente, que o doutor Elias também muito bem disse, que na verdade são 2 extremos, e essa última que a gente falou, que ficaria no meio termo, que é o pagamento antes a participação, o acordo antes do pagamento, não necessariamente no mesmo exercício. A verdade, essa é a tese que eu me filio, no entanto, com a ressalva, conquanto que haja uma tradição, ou seja, que a empresa venha já 5, 3, 4 anos
distribuindo lucro. Por isso, na cabeça do trabalhador já teria um direito, uma expectativa de direito, uma tradição, e não necessariamente teria que ocorrer todo ano um acordo, mesmo porque todos sabem que, sobretudo tratando de empresas de grande porte, essa negociação ela é muito complicada. Então, essa última vertente, ela encontra guarida basicamente da desnecessidade da observância dos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 10.101. Considera-se ainda o histórico dos programas sucessivos da PLR das empresas, gerando sempre aos empregados uma expectativa de direito ao final do exercício, ainda que não esteja previamente pactuado. Nesse caso, exigiria tão somente que o acordo fosse realizado anteriormente ao pagamento, independente se antes ou após o período base. Esse entendimento, na verdade, ele vem perdendo espaço, no âmbito do Conselho. Ele prevaleceu em algum momento na época do Conselho de Recursos da Previdência Social, e quem encampava, inclusive, essa tese era o conselheiro Júlio César Vieira Gomes, que hoje é presidente da segunda turma da nossa Câmara. E aí agora eu vou tratar de alguns aspectos que a fiscalização mais constata nas empresas e vem a partir daí promovendo os lançamentos. O primeiro deles são pagamentos em parcelas superiores aos limites legais ou realizados sem a devida formalização do acordo. Outra é a ausência de regras claras e objetivas, prevalecendo subjetivismos que não garantem a devida segurança ao empregado quanto ao recebimento da verba. Acordo sem a necessária participação do sindicato ou falta de arquivamento do programa do respectivo sindicato, além da divulgação precária do programa da PLR. Outra questão que a gente vem discutindo, na verdade, recentemente, agora, acho que o ano passado que surgiu, né, doutor Elias, dos diretores, exatamente do contribuinte individual, se eles estariam abarcados pela lei 10.101, e se assim não for, se teriam direito a recebimento de tal verba, afora a isenção das contribuições previdenciárias. É um tema realmente relativamente novo, acredito que longe ainda de se chegar à Câmara Superior para se definir, deve demorar algo ainda de 1 ano e meio, 2 anos. A corrente que entende que não se trata de PLR, ela se fixa basicamente no aspecto de que, na verdade, essa verba ela é eminentemente remuneratória e que a Lei 10.101, de fato, não trata em absoluto de contribuintes individuais, por ser, inclusive, expressamente tratar como empregados de empregados não contemplando contribuintes individuais. Outra banda da jurisprudência, inclusive a qual eu me fili, assim, na verdade, outro fundamento que se adota para negar a imunidade para os diretores é que o regramento só passou a existir após a Constituição Federal, ou seja, só pode admitir o que vier após a Constituição Federal, não podendo abarcar a lei das SA 6.404. A outra parte, na verdade, aquele julgado do seu Trono do Leonardo, ele leva muito mais no que a Lei 10.101 se aplica do que, na verdade, a 6.404, não é isso, doutor Elias? Eu acredito. Já para a nossa Câmara, acho que eu e mais os 2 conselheiros entendemos que se aplica, sim, a Lei 6.404, sob o fundamento que, na verdade, em que pese ela ser anterior à Constituição Federal, ela foi recepcionada. Então, a Lei 6.404, ela contempla perfeitamente a participação do lucro dos diretores, dos contribuintes individuais, e, por conta disso, haveria que se observar aqueles pressupostos, em que pese, de fato, aqueles pressupostos serem muito mais razoáveis e mais tranquilo do que da própria Lei 10.101. Outra questão um tanto quanto controvertida, que a gente já discutiu e já está, de certa forma, a jurisprudência vem firmada, é que a discrepância entre os valores recebidos, tal qual o doutor Elias dissertou. Então, hoje não existe a necessidade de a verba ser a mesma para todo mundo, não tem problema algum, sobretudo em razão dos setores de cada empresa. E aí, já quase concluindo a gente sugere aqui umas recomendações às empresas, né, que façam que a necessidade de análise prévia e aprofundada da legislação de regência, conjugada com a jurisprudência administrativa, de maneira a minimizar os riscos na elaboração dos programas de PLR. Estabelecimento de regras claras e objetivas é requisito comezinho de referida verba, de forma a oferecer condições à fácil compreensão dos beneficiários dos resultados a atingir e do respectivo ganho para jus.
Sugerimos também a permanente revisão, adequação dos programas de PLR, objetivando o reenquadramento da realidade da empresa ao cenário externo e que seja feita a formalização de todos os atos levados a efeito no processo para a elaboração do programa de PLR. Essa recomendação, inclusive, se fixa no que o doutor Elias também já mencionou, na dificuldade que se tem, eventualmente, da participação do sindicato, da forma que foi feita a negociação, do período que durou, até para poder justificar um eventual acordo posterior ao início do exercício ou do próprio final do exercício. Então, a formalização desses atos, todas as atos, são de extrema importância. E o pagamento em estrito cumprimento acordado, parece, inclusive, uma besteira, mas, na verdade, em muitos casos, existe um acordo, um pactuamento, uma pactuação, e na verdade, o que ocorre é que ninguém observa se foi atingido meta, se não foi atingido meta, e cada um paga por mera liberalidade da forma que entende por bem. E a título de visão geral, inúmeras são as razões que vêm levando a fiscalização a promover lançamentos exigindo contribuições previdenciárias sobre verbas desconsideradas pagas a título de PLR. A jurisprudência do CARF, notadamente da Câmara Superior, vem se posicionando de maneira flexível, em estrita observância da legislação de regência, mas sem adotar a interpretação literal das normas que disciplinam o tema. A competência do CARF para o julgamento das demandas previdenciárias é recente, inexistindo, portanto, consolidação mansa da jurisprudência, dependendo, obviamente, de cada caso que se apresente com suas especificidades. E, com isso, eu encerro aí meu debatezinho. Eu gostaria só de inaugurar essa nossa fase de perguntas com uma provocação relacionado a um limite quantitativo no pagamento do PLR. Nós temos algumas autuações cujo fundamento é de que o montante pago a título de PLR ele é superior até a remuneração anual do funcionário. Aí eu queria, Elias, saber do seu, qual o seu entendimento sobre isso. Existe um limite quantitativo? Aí fica fácil responder. Cada caso é um caso. Não, porque é uma situação em que você tem que verificar exatamente o que ocorreu. Não dá para falar limite quantitativo. Se há uma desproporcionalidade exacerbada para determinadas pessoas, aí você vai ter que verificar por que há esta desproporcionalidade. Mas você tem que verificar o caso, não dá para dar uma resposta. Não há limite quantitativo, não. O que não pode haver é a seguinte situação. A PLR substitui a remuneração. Então, você tem uma premissa básica. A PLR não pode substituir a remuneração. Então, a autoridade fiscal pode ter, seja com seu conhecimento, chegado à conclusão que aquele valor substituiu a remuneração. E aí nós vamos ter que verificar o caso. Boa tarde a todos. É bom que eu não respondi nada, né? Eu gostaria de indagar à mesa como é que vocês veem o pagamento, a PLR, digamos assim, ou se seria isso, quando pago a diretores ou administradores da pessoa jurídica. Aqueles que, inclusive, eventualmente tem o contrato de trabalho suspenso. Porque a Constituição Federal fala, se eu não me engano, a redação dela, participação nos lucros a trabalhadores. E fala em não integrante de remuneração. Não fala a empregados ou a CLTistas. E ainda na linha do colocado muito bem pelo doutor Elias, já que estamos falando de imunidade, que ela não deve ser amesquinhada, então, se ele também é um trabalhador, não deveria também fazer jus à PLR como tal ser tratado? Doutor Natanel, na verdade, é exatamente esse questionamento do senhor, com os fundamentos deles, que a gente fixa o entendimento de que, na verdade, a PLR paga aos diretores, aos contribuintes individuais, elas estão sob o campo também da imunidade da PLR, conquanto que observados o regramento específico seria a Lei 6.404, sobretudo em razão da Constituição Federal tratar de trabalhador, em que pese a Lei 10.101 contemplar como empregado. Na verdade, quando a gente fala que a Lei 6.404 foi recepcionada pela Constituição Federal, é exatamente em razão do trabalhador que consta do dispositivo constitucional. Então, no nosso entendimento, mas que, de fato, não é o que vem prevalecendo por hora, acredito, no âmbito
no âmbito do Conselho, é que realmente não pode haver essa distinção. Na verdade, o que há é um regramento diferenciado para cada uma das situações. Você quer que eu responda também ou está satisfeito? O artigo 7º realmente ele utiliza a palavra trabalhadores. Mas eu já dei uma olhada com profundidade nos incisos do artigo 7º. Eles, na verdade, se referem a direitos dos empregados. Está lá o 13º salário, está lá o aviso prévio, está tudo no mesmo dispositivo constitucional. Ou seja, aí eu estaria fazendo uma interpretação literal. Então, você verifica, se você olhar o artigo 7º da Constituição, quando ele fala direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, o contribuinte individual não tem férias. Às vezes tem, né? Não é assegurado a ele, constitucionalmente. 13º salário também não. Está ali. Então, na hora que começarem a pagar 13º salário para o contribuinte individual, a gente pode passar a entender, né, que aquele trabalhador tem um sentido maior do que o de empregados. Eu digo, porque eu, ao realizar esse julgamento, na hora eu peguei, deixa eu olhar a cara bonita. Eu sou que nem padre, né? O padre ele pode rezar a missa 10 vezes, todo domingo está rezando a missa, mas se ele vai ler um trecho da Bíblia, ele tem que estar com a Bíblia na frente dele. Então, a mesma coisa eu gosto de fazer quando eu vou interpretar um dispositivo, por mais que eu tenha lido várias vezes. Mas aí eu me lembro nesse julgamento, um dos argumentos foi esse, assim, não, mas deixa eu olhar aqui esse artigo 7º, e realmente ele utiliza a palavra trabalhadores, mas a partir daí verifica-se que os direitos ali assegurados estão mais voltados aos empregados. Aí o legislador solucionou essa questão da interpretação, apontando na lei ordinária que ela é voltada aos empregados. Por isso que nós temos essas, data máxima vênia, né, ao meu vice-presidente, né, e até acho que o seu entendimento também tem bastante plausibilidade, apesar de não concordar com ele. E já tem me manifestado sobre isso, é tanto que eu mostrei aqui já um acordo da nossa turma. Essa vez eu não fiquei em cima do muro, não, né? A minha pergunta seria basicamente a mesma que o do Natanael, mas aproveitando, digamos, existe um limite de 2 pagamentos anuais, né? Pode ser semestral, né? Agora, pode ocorrer que num determinado ano calendário se faça 3 pagamentos, mas um é decorrendo do ano anterior, ele visse problema de caixa, como é que ficaria esse tipo de tratamento? Tributaria-se porque, na verdade, está se referindo a um ano anterior. Que seria o primeiro pagamento, seria o ano anterior. E os 2 seria, talvez, o próprio ano do próprio exercício. A segunda questão, outra seria o seguinte, se eu, no acordo que fizer entre os trabalhadores, no plano, né, de pagamento PRL, eu, durante o exercício, antecipar o resultado. Pode ocorrer de eu antecipar. Eu faço, digamos, eu determino que o pagamento vai ser realizado ao final do ano, ou um pagamento por ano, mas aí, num determinado período, com base em metas, aquelas metas vão ser alcançadas, eu faço um pagamento, uma antecipação. Seria considerado PRL? Antecipação pode até haver, mas desde que não haja mais de 2 pagamentos no ano civil. Ou seja, se você tem 2 pagamentos e mais uma antecipação, você teve, na verdade, 3 pagamentos. Mas deixa eu explicar melhor. Essa meta, na verdade, ainda não foi apurada, porque você apura com base em metas, digamos, com base no resultado, não no lucro, com base no resultado de determinada meta, mas eu resolvo, no meio do exercício, fazer uma antecipação, ou em qualquer período, antes de apurar essas metas, fazer a antecipação de resultado. Doutor Valmir, olha, você pode ter vários CIS, assim, que são difíceis. Eu me lembro uma vez dando aula de legislação previdenciária, aí tinha um aluno que perguntava CI para tudo, né? Assim, cara, daqui a pouco você vai querer que eu responda o que acontece com o benefício de pensão por morte se o decújo ressuscitar. Aí você tem algumas respostas que você não consegue dar, né? Eu não consigo, em ressuscitando o decújo, eu não estava falando de morte presumida, não, estava falando de morte morrida mesmo. Mas aí sou eu que estou jogando CIS, não foi o senhor que jogou. Por exemplo, ele pode ter feito, no máximo, 2 pagamentos anuais, mas ele pode ter feito um pagamento e uma antecipação. E fazendo isso,
todos os anos, aí, na verdade, ele vai ter 2 pagamentos anuais. Agora, se ele começa a fazer todos os anos 2 pagamentos de antecipação, 2 pagamentos de antecipação, aí você vai verificar que, na verdade, são 3 pagamentos. O legislador até procurou limitar ao máximo 2 pagamentos anuais, é exatamente para não substituir a remuneração. Que se houver uma periodicidade maior, imagine se pudesse ser feito passa a ser salário. A ideia é que não seja salário, a ideia é que não seja remuneração. Então, aí vem uma regra objetiva. 2. Quando é fácil, quando a regra é objetiva, é mais fácil de você decidir. Mas, mais uma vez, teríamos que ver o caso concreto, uma comprovação que efetivamente foi antecipação, e aí no ano seguinte não houve só um pagamento, aí a gente vai ter que, só apreciando todas as conjunturas do caso concreto. Mas, a princípio, se foram feitos 3 pagamentos, descumpriu o requisito legal. Muito bem, você respondeu a segunda questão. A primeira questão, que eram os 3 pagamentos. O primeiro pagamento, você está inadimplente do ano anterior, que você realiza no ano seguinte. Aí ocorrem 3 pagamentos. Na verdade, isso a gente já se deparou em algumas situações. O que não ocorreu foi a prova, realmente, de que estava inadimplente no ano anterior e que esse pagamento se referia, eventualmente, ao ano precedente. Na verdade, não só isso é suscitado, como também, e eu acho que faz muito sentido, que é o fluxo de caixa. Às vezes, o contribuinte, a empresa atingiu a meta, atingiu o resultado pretendido, há realmente aquele pagamento a ser pago para todos os empregados, só que ela não tem caixa para pagar de maneira à vista, vamos dizer assim, no semestre. Então, ele poderia passar a parcelar. Dessa forma, eu faço até um pouco das partes da doutor Elias a minha, vai depender muito do caso. Eu entendo pessoalmente que, se existe prova que, de fato, aquele pagamento que foi feito em 2, 3 parcelas se diz respeito a uma só, ou seja, conquanto que haja uma consolidação, ou seja, ele vai receber um valor X e, a partir dessa consolidação, foi parcelado, eu não vejo nenhum problema. Porque, na verdade, ele recebeu uma vez, recebeu uma PLR de maneira parcelada. Agora, confesso que todos os contribuintes que suscitaram essa questão não lograram êxito em comprovar que realmente assim foi. Boa tarde. A minha pergunta à mesa é sobre uma tese levantada pelo conselheiro Elias quando ele estava tratando da necessidade de acordo entre as empresas e o sindicato dos empregados. O senhor citou o exemplo do Banco do Brasil, que faz um acordo com a Confederação e, portanto, não há nada que se discutir sobre o aspecto territorial. E, se eu entendi corretamente, citou o caso de alguma empresa que faz um acordo com o sindicato apenas do estado da sua sede e estende esses benefícios aos empregados de outros estados. Se eu entendi corretamente, isso geraria uma espécie de direito adquirido dos empregados dos outros estados a esse pagamento de PLR e, portanto, estaria satisfeito o requisito da lei. Queria saber se eu entendi corretamente, se já está sendo discutido na Câmara Superior e a opinião do conselheiro Ricardo sobre isso. Foi exatamente isso, o senhor entendeu perfeitamente e bem traduziu o que eu disse. Segunda questão, já foi discutido na Câmara Superior 2 vezes, já há 2 acordos nesse sentido. Agora, o que o conselheiro Ricardo entende, eu não posso responder. Alguma pergunta? Na verdade, vou ser bem sincero, estava tratando de stock options aqui com o nosso presidente e acabei não prestando atenção na integralidade da indagação. Se eu puder repetir, por gentileza. É sobre a tese levantada pelo conselheiro Elias de que uma empresa fecha o acordo com o sindicato do estado da sua sede, estende esse benefício aos empregados de outros estados. Aí não formaliza um contrato com o sindicato dos outros estados, mas por isso ter gerado um direito adquirido nesses empregados, estaria satisfeito o requisito do acordo entre a empresa e os empregados. Na verdade, existem 2 interpretações que eu já vi, inclusive, ser julgado no âmbito do Conselho. Uma que houve realmente um aproveitamento, quando o empregado era registrado numa base territorial, mas prestava serviço em outra. Você admitiu que, como ele era registrado numa base territorial específica, então aquele acordo se prestava para efeito de cumprimento do requisito
necessária a PLR. Por outro lado, existe também o entendimento de que o acordo, a entidade sindical, ela é restrita à sua região. Cada uma contempla as metas, cada acordo, as metas, a realidade de cada região. Então, acredito que hoje o que vem prevalecendo no âmbito do CARF é que cada região tem que firmar o seu específico acordo. Queria fazer mais uma provocação para o Elias. Pagamento em stock options. O que você acha? Eu já alertei, viu, doutor Elias, sua resposta. Eu acho que eu precisaria de mais uns 30 minutos para falar sobre stock options. Então, eu vou deixar essa curiosidade para ser sanada no próximo seminário. Porque não adianta eu falar de minha opinião aqui, porque eu vou ter que exatamente esmiuçar, falar de situações que podem ocorrer e não podem ocorrer. O doutor Nathaniel está presente de um evento que nós tivemos na GV e tratamos, assim, uma manhã toda sobre essa questão. Então, eu não vou conseguir respondê-lo. Tipo, o que eu acho é o seguinte, traduzindo. O que não pode haver um desvirtuamento do Instituto. Ou seja, stock options. Se for uma operação meramente mercantil, sem características de remuneração, não haverá incidência. Agora, haverá outras situações que, maquiada de stock options, estará um determinado procedimento. E aí, stock options não será. Por vezes, olha só, você tem uma situação que é compra e venda no mesmo dia. Aí não haverá nem onerosidade e nem o risco por parte do... Você tem que ter duas características, onerosidade e risco por parte daquele que adquire as ações. Aí, no caso concreto, você vai ter que ver se teve onerosidade e risco. Não havendo essas duas coisas, aí você tem uma tendência a verificar que isso aí não aliás, que é remuneração. Mas isso é papo para ser para o próximo seminário. E cada caso. A resposta vai ser publicada no Diário Oficial. Bom, o nosso tempo acabou. Parabéns, Elias, parabéns, Ricardo, pelas explanações. Fica uma dica, então, de um tema para um painel, para um próximo seminário, né? O pagamento em stock options. E podemos encerrar aqui o nosso painel. Muito obrigado.